Olá, bom dia. Cá estamos nós para mais um episódio do podcast e desta vez trago alguém que já conhecem, que é a Ana Rita Monteiro. Mas hoje a Ana Rita vai-nos falar de um tema diferente da última vez. Na última vez a Ana Rita falou-nos da amamentação, porque ela é cama, e desta vez vai-nos falar de um conceito de introdução alimentar que eu gosto muito, que é o Baby-led weaning. É assim que se diz, não é? É assim, é assim. Oh, Ana, queres explicar aqui, assim, sucintamente, depois nós já vamos entrar mais em pormenor, o que é isto? Para quem nunca ouviu falar, caiu aqui de paraquedas, o que é o Baby Led Weaning? Ok. Paulo, antes de mais, obrigada pelo convite. É verdade, a minha base essencial é a amamentação, mas eu também formo profissionais, não só na amamentação, mas também na introdução alimentar, guiada pelo bebê, ou seja, o BLW, vulgarmente conhecido como BLW, não é? Baby Led Weaning, é exatamente isso, é um desmame guiado pelo bebê, é uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Isto porquê? Porque quando nós começamos uma introdução alimentar, iniciamos um desmame, quer queiramos, quer não, não é? Ou seja, estamos a começar aos poucos a substituir o leite, seja ele materno ou seja ele artificial, por uma introdução alimentar. No fundo, acaba por ser um complemento à amamentação. A amamentação respeita muitas necessidades, não só alimentares e fisiológicas do bebê, como também emocionais, e esta introdução alimentar regrada pelo bebê vai de encontro a isso. Portanto, fazia sentido que tu tratasses desta área também, não é? Completamente, e foi mesmo essa linha de pensamento, porque tal como a amamentação é em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê mostre sinais de querer, o BLW é exatamente a mesma coisa, é respeitar as necessidades do bebê, não é forçar o bebê, é tratar os alimentos de uma forma específica, ok? De um corte específico, de um tamanho específico, adequado à idade de cada bebê, e disponibilizar ao bebê e ser o próprio bebê a decidir o que é que ele quer comer. Ok? Numa fase inicial, para os pais, existe aqui uma grande ansiedade da expectativa, não é? Que o bebê parece que não come nada. Está tudo certo, porque tanto o aleitamento materno, a orientação é até 1 ano, e o leite, quem não tem aleitamento materno, não sei que bebés que não têm, a orientação também é a prioridade até 1 ano de vida. Ok? Então pensamos sempre que até 1 ano de vida o alimento principal é sempre o leite. Então, desta forma, temos que não nos podemos esquecer que o bebê está numa forma de aprendizagem, está numa forma de exploração e por vezes esta expectativa é muito desafiante para os pais, parece que o bebê não come nada, ou das duas uma, ele agarra e come tudo, que está a comer demais, então há muito aqui esta necessidade de ajustar esta expectativa aos pais. É, mas temos então ali uma janela temporal muito boa, porque se o bebê deve fazer leite exclusivo até aos 6 meses, mas se o leite continua a ser o principal até aos 12, portanto temos uma janela temporal de 6 meses, o segundo semestre do bebê, segundo semestre de vida, em que se pode treinar esta adaptação, não é? E ao fim desse tempo é que já convém que o bebê coma qualquer coisa substancial, portanto, Exatamente. calma, não é? Exatamente, ou seja, temos 6 meses praticamente para uma adaptação calma, tranquila, a uma nova rotina, não é? Porque não nos podemos esquecer que o bebê só conhecia o biberon ou só conhecia a mama, ok? Até aos 6 meses, idealmente, não é? Essas são as diretrizes que nós temos, mesmo que seja um bebê de leite artificial, e eu gosto de reforçar isto, o alimento até deve ser prioritário, o leite deve ser prioritário até aos 6 meses. Porque não, neste momento o que se sabe é que não há vantagens, mesmo que os pais regressem cedo ao trabalho, não há vantagens a nível do desenvolvimento do bebê, nem, inclusive é muito antes pelo contrário a nível intestinal, de introdução alimentar precoce. Uhum. Olha, conta-me um bocadinho a história. Como é que tu entraste neste mundo do Baby Led Weaning? Quando é que foi a tua primeira experiência? Ah, anda para trás. Dá-nos aqui algumas Okay. indicações de como é que tu descobriste isto e como é que começaste a experimentar com os teus filhos? Ok, então é assim, na minha primeira filha era um tema que eu até já tinha ouvido falar, mas não explorei muito. A Alice era um bebê que gostava de colher, ok? Era um bebê que gostava de colher, porque também teve, pronto, os avós ficaram com ela até praticamente 1 ano de vida e a rotina de casa era a colher, pronto. No Francisco, no meu número 2, dizendo assim, foi um pouco diferente. Ok? O que eu senti foi que o Francisco estava mais aberto a explorar um pouco mais de uma forma diferente. Foi muito, muito engraçado porque, por exemplo, uma coisa que a maior parte das crianças não vai à bola é os brócolos. A comida preferida do Francisco era brócolos com peixe. Ok? Ou seja, ele comia aquilo com uma Estavas a satisfação como se agarrar, não não é? houvesse amanhã. Exatamente, ele agarrava naquilo e... Ok? E era realmente super engraçado vê-lo fazer isso. Por vezes até negava a sopa. Porquê? Porque queria já atuar e ser ele a agarrar e fazer ele a rotina. Então foi mais com o Francisco, foi mais com o meu segundo filho que eu comecei a implementar a técnica. Uhum. E com o terceiro?
Com o terceiro, o Tomás, nós não fazemos exclusivo neste momento, porque na escola ele não tem este tipo de abordagem, então a verdade é que é difícil, ou seja, ele na escola não consegue replicar o que faz em casa. E então, por vezes, sente aqui alguma resistência, ou seja, na escola quer fazer de uma forma, em casa quer fazer de outra forma, e parecendo que não existe aqui alguma resistência. Mas, por exemplo, fruta, os brócolos também, que é fácil, né? A cenoura. Tudo que seja fácil dele agarrar e triturar, opá, para ele é maravilhoso. Seja qualquer tipo de fruta. Agora aos poucos, não é, com o tempo, não é, ele já está, tem 16 meses e neste momento já começa a querer usar o garfo, ou seja, já começa a querer de alguma forma explorar ele próprio, ou seja, os alimentos, mas com o garfo, ou seja, já percebeu que há ali um acessório que já pode ser usado e agora tem curiosidade em usar esse acessório. Isto depois são fases de desenvolvimento, não é? Ou seja, numa fase inicial o bebê agarra os alimentos e explora os alimentos de uma determinada forma. Com o crescimento, ou seja, normalmente a partir dos 12 meses, já o bebê começa a conhecer muitas vezes os talheres e tudo isso e quer começar a explorar outra vertente. Então, o BLW tipo, é literalmente a evolução do bebê na comida, não há como. Estava a pensar, sabes, antigamente os bebés comiam por BLW, não é? Portanto, não havia aquela coisa, vamos sentar na cadeirinha, porque não havia a cadeirinha, não é? E não havia colheres adaptadas ao tamanho dos bebés, portanto, a maior parte das coisas que hoje em dia as pessoas acham que são modernices, de facto são voltar às origens, mas já com algum rigor científico, já com conhecimento de causa. É importante nós passarmos esta informação, por exemplo, aos nossos pais, aos avós das crianças, ou não? Tu sentiste resistência da parte dos teus quando tentaste fazer esta introdução alimentar? Senti, porque a verdade é que não é? Eu e a maior parte das crianças da minha altura, não é? Fomos habituados a sopinhas e papinhas, não é? Ao método tradicional. A verdade é que existem outras abordagens, nomeadamente antes de chegar ao BLW. Eu sei que o BLW é uma abordagem super natural, super leve, mas por vezes existe também a alimentação participativa, e a participativa é o quê? É eu dar os alimentos ao bebê de uma forma se calhar não tão formatada, ou seja, por exemplo, mais esmagada, em vez de ser totalmente triturada, não é? E isso é possível. A partir dos 6 meses, eu posso dar papinhas e sopinhas, se fizer assim sentido. Eu posso dar uma alimentação participativa que é simplesmente esmagada com o garfo, ok? E posso dar então o BLW, que são alimentos formatados, cortados, de alguma forma para que seja o próprio bebê a explorar. Agora, cabe a cada família, ok? Perceber o que é que faz sentido para ela. Porque eu, por exemplo, eu tive uma aluna na certificação de consultores de alimentação infantil natural, em que ela aplicou 100% BLW nos 2 filhos. Porquê? Porque os filhos ficaram em casa com os avós até aos 2 anos de idade, e os avós aceitaram super bem esta nova vertente, porque achavam que os meninos numa fase inicial não iriam comer, mas ela depois mostrou como fazer e eles começaram a comer super bem, aceitaram, e inclusive ainda hoje, ela de vez em quando ainda partilha comigo, o bebê dela, que já é mais crescido que o Tomás, tem um prato de comida e come aquilo com uma vontade, tipo, incrível, sozinho, sem problema absolutamente nenhum. E é muito por aqui, é muito respeitar as necessidades do bebê, porque eles vão ter várias fases da sua vida em que por vezes vão precisar mais de um alimento, por vezes vão precisar mais de outro alimento, ok? E é bom ser o bebê a decidir isso. É bom ser o bebê a decidir isso. Nós até olhamos, se calhar vai ficar, entre aspas, com alguma carência alimentar, mas por vezes isto é temporário, são picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, são momentos em que, por exemplo, os dentes estão a nascer em força, tudo isto é crítico no desenvolvimento de uma criança, então temos que respeitar esta necessidade. Eu compreendo que a gente fique sempre, enquanto mãe de 3, ficamos sempre com a pulguinha atrás da orelha, será que está tudo a correr bem? Será que é preciso, por exemplo, ontem o Tomás estava super irritado, estava muito inconstante. E eu tinha ido ao pediatra recentemente e ela disse: olha, ele tem os 2 dentes de baixo, de lado, a começarem a romper, por isso é possível que ele agora fique mais inconstante. E a verdade ontem foi um dia mega chorão, mega inconstante, ele não queria comer. A única coisa que ele aceitou comer foi a sopa e foi assim um bocadinho, e não quis comer mais nada. Está tudo certo, foi um dia. Hoje de manhã já acordou bem disposto, já comeu o pequeno almoço na boa, ou seja, lá está, também temos que aprender a respeitar, e quando é 1, 2 refeições, está tudo certo. Agora, também quando é mais, daí também temos que perceber o porquê. Será que é dentes? Será que o bebê está a ficar doentinho? Nós sabemos que esta fase das doenças é muito desafiante, os ranhocas e afins, não há como. Ainda estão, quem estão crianças no infantário ainda é mais desafiante, mas temos que respeitar o bebê, é importante respeitar o bebê, porque se nós queremos ser respeitados, nós temos que aprender a respeitar o outro também. E começa logo desde criança. E aí é muito importante as mães estarem munidas de informação, porque a maior parte das vezes os medos vêm da falta de informação. Vamos pescar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, não é suficiente, e aí é que começamos com os medos, não é? Portanto, procurar informação credível,
não é? Em primeiro lugar. Depois existem outros medos que as mães têm. O medo maior é do engasgo. É O que é verdade, que me é podes falar verdade. sobre isso? A verdade é que os bebés, vamos lá ver, ao longo do desenvolvimento dos bebés, eles têm uma coisa, ou melhor, desenvolvem uma coisa que chama-se um reflexo de gag. Ou seja, é quase como se o bebê se tivesse a engasgar, mas a verdade é que o bebê tem um mecanismo, e isto vai sendo desenvolvido ao longo do momento, que permite que o bebê não se engasgue efetivamente. Ou seja, quando a gente vê que o bebê parece estar aqui, parece que vai deitar alguma coisa fora ou que está ali alguma coisa a ficar engasgado, muitas vezes é o próprio bebê como mecanismo de defesa. Porquê? Porque os bebés têm um reflexo de gag muito exuberante. Significa que, por vezes, eles não estão nem próximos de se engasgar, mas por segurança, o corpo do bebê, a nível da língua, a nível sensorial, faz com que o alimento esteja ali mais ou menos a meio da língua e já seja suficiente para desencadear o reflexo de gag. E isso não necessariamente diz que o bebê se vai engasgar. E nós nem devemos tirar o bebê da cadeira, nem agarrar nele, porque isso pode gerar também a ansiedade no bebê. Ou seja, se eu me engasgar, pensa uma coisa, o bebê pensa assim, se eu me engasgar, se calhar vão-me tirar e, ok, não é isso, eu tenho que permitir o bebê fazer, é aflitivo para uma mãe, né, que está ali, é aflitivo, mas esperar um pouco, respirar fundo, perceber qual é o comportamento do bebê e normalmente ele próprio se consegue desenrascar, dizendo assim, está bem? Quando não acontece, o ideal, e eu recomendo isto a todos os pais que queiram realmente estar munidos de informação e saber agir em situações de emergência, que façam um curso de primeiros socorros. Ok? A Academia Leva-me a Colo tem uma formação de primeiros socorros para pais 100% online, onde é possível também colocarem as dúvidas, questões, e a verdade é que quando nós sabemos agir em situações de emergência, nós podemos salvar vidas, seja em que momento for. Imagina uma queda, um bater na cabeça, as crianças não param, não é? Ou seja, pronto, é muito difícil gerir tudo isto, mas a verdade é que saber agir nestes momentos é uma segurança para nós enquanto pais. Inclusive, por exemplo, já me aconteceu eu ir a um fórum e chamarem aos microfones, né, assim, em grande, se havia algum profissional de saúde próximo, porque havia uma criança engasgada e que não estavam a conseguir saber gerir. Felizmente não foi necessário, porque houve até um médico que estava próximo e acudiu logo a criança. Mas isto para dizer que estas situações acontecem, e neste caso esta criança tinha sido uma goma. Ok? Ou seja, a criança tinha uma goma pequenina, o bebê ia andar, o bebê não tinha 2, 3 anos, também não faz muito sentido dar gomas nesta fase, mas epá, se cada um sabe de si. E o bebê engasgou-se com isso porque ia andar e ia comer em simultâneo, e pronto, tudo isto deixa aqui algum. Eu acho Não, que todos os pais deviam ter essa formação, não é? completamente. Independentemente se vão fazer o método Baby Led Weaning ou não, mas todos devíamos ter, não é? Até porque uma formação de primeiros socorros é para atuar em qualquer situação, seja em situações de febre, porque, por exemplo, a verdade é que eu, enquanto mãe de 3, né, nós sabemos que as crianças vão crescendo, vão aumentando de peso, e, por exemplo, um curso de primeiros socorros, vocês aprendem também qual é a dosagem ideal, por exemplo, para um Benuron, para um Brufen, ou seja, à medida que o vosso bebê vai crescendo, o peso vai mudando, e então eu não tenho que passar a vida a recorrer ao pediatra simplesmente porque o bebê tem um dor de dentes e cresceu e aumentou de peso e agora não sei que dose é que vou dar. Ou seja, não. Num curso de primeiros socorros, por exemplo, aprendem a fazer todos esses cálculos mediante o peso do bebê. Depois, quedas, queimaduras, as crianças não param, puxam uma toalha da mesa e lá vem um tacho atrás com muita facilidade. Ou seja, saber agir nestas situações é meio caminho andado para evitarmos momentos desafiantes para nós próprios enquanto pais. Para mim, sou sincera, para mim, enquanto profissional de saúde, eu não fiz isto na faculdade, o que é um grande erro. Eu fiz posteriormente por mim própria, mas inclusive no secundário todas as pessoas deviam saber usar tipo os básicos, não é? Ou seja, ter inclusive tipo uma caixa de primeiros socorros adequada a todo o tipo de pessoas, porque a verdade é que ao longo do tempo há muita coisa que foi substituída, por exemplo, já não é orientado a utilização do betadine. Há muitas orientações que foram assim atualizadas e a verdade é que todos os pais, a meu ver, e inclusive para mim devia de começar logo no secundário, que todas as pessoas deviam de saber agir, porque cai alguém na estrada, desmaia alguém e as pessoas não sabem agir, ficam em stress, em pânico, e a verdade é que isto podia ser evitado. Enquanto pais, para mim não há como, ok? Não há como Tem que ser. não há como não Eles fazer não isto. param, não é? Eles estão Não, sempre a testar os limites, portanto temos completamente. mesmo sempre que o fazer. É verdade. É mesmo a minha orientação, além de que um curso de primeiros socorros vocês aplicam em todas as áreas do desenvolvimento do bebê, não é? Tendo em conta que, o bebê está a mamar, engasga-se, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Está num processo de alimentação, está ali, não está a conseguir gerir, está a ficar com os lábios roxos, o que é que eu tenho que fazer? Tudo isto pode salvar a vida de um bebê, de um adulto, inclusive. Ok? Exatamente. O meu filho tem 7 anos, o ano passado engasgou-se com pera.
Percebes? E foi daquelas coisas, e eu já fiz formação de primeiros socorros, eu acho que o facto de nós fazermos também nos tira muito aquele impasse de ficarmos congeladas e não sabemos como reagir. Portanto, uma pessoa que está treinada, mesmo que seja só na teoria, mesmo que não faça muitos exercícios práticos durante a formação, mas sabe o que tem que fazer, nós rapidamente primeiro fazemos e depois é que pensamos. Foi o meu caso, eu atuei, desobstruí e depois tremi. Agi quando tinha que agir, e é simples. Todos os pais o deveriam fazer, mesmo por questões de segurança, independentemente do método alimentar. Olha, aqui sobre o método alimentar, eu gostei de tu teres falado que com o teu terceiro filho não fizestes a 100%. Eu, com o meu, também não consegui fazer 100%. Ele estava numa ama, até aos 2 anos e qualquer coisa, e, portanto, por uma questão de respeito, eu não a queria sujar a casa toda. Porque o baby led weaning suja um bocadinho, não suja? É verdade, ou seja, por exemplo, algumas dicas que eu posso dar em relação a isso. Existe, por exemplo, atenção, não estou aqui a promover nenhuma marca especial, mas a verdade é que eu, por exemplo, tenho esse tabuleiro e acho que é uma excelente hipótese. Eu tenho a cadeira do IKEA. Outra coisa que eu também posso dizer, quando um bebê está à mesa, reforço aqui, isto é muito importante, o bebê deve ter apoio para os pés, ok? Independentemente do tipo de cadeira, porque isso vai permitir estabilidade ao bebê e vai permitir, a nível de mastigação, toda uma facilidade, ok? Quando o bebê tem os pés assentes. Basta pensarmos nós e sentarmos numa cadeira, à mesa, levantarmos os pés e não sentarmos os pés no chão e vamos perceber que parece que há um desequilíbrio da nossa parte e o bebê acontece o mesmo. Então reforço já aqui que independentemente da cadeira, por exemplo, eu tenho a do IKEA, existem acessórios, ok? Que podem colocar para o bebê colocar os pés, mediante o tamanho da criança, isso é uma mais-valia e deve ser realmente utilizado. Outra coisa que para mim foi uma descoberta foi um tabuleiro que é o tabuleiro Tiditop, acho que é assim que se chama, em que aquilo tem realmente uma base enorme, redonda, e tem como se fosse aqui um género de um bibo, um babete, que fica ligado à base, ou seja, fica ligado à base, e a verdade é que a base tem ventosas, fica fixa, e o bebê pode abrir os braços, fazer assim, alargar, né? Largar a comida, e não cai, fica no tabuleiro. Então é sem dúvida uma mais-valia. Se realmente BLW é uma coisa que os pais querem explorar, então antes de começar efetivamente a explorar, se calhar munirem-se por exemplo, desta possibilidade, porque vai ajudar e vai prevenir muita sujidade, que é normal, ok? É normal. Se vocês tiverem, eu vou dizer aqui uma coisa, assim que não é o ideal, mas se vocês tiverem um cãozinho ou um gatinho em casa que gosta de ir aí peniscando e gosta de estar perto da criança, também pode ser uma mais-valia, ok? Claro que Era não é o maior ideal. do chão e depois é só limpar. Claro que não é o Tinha, ideal, dava-me ok? jeito. Mas como há elementos, há muitas famílias que têm este pequeno elemento, que faz todo o sentido, não é? Pode ser uma ajuda para a sujidade. Mas faz parte. E se nós pensarmos a nível também de desperdício, por exemplo, quando fazemos uma papinha ou uma sopinha, o bebê pode também não comer tudo. Então, há sempre desperdícios. De uma forma ou de outra, há sempre desperdícios. E faz parte, o bebê está a crescer, está-se a Uma desenvolver. fase, É não uma é? fase, exatamente. Exatamente. Eu estava a dizer, na casa da minha ama, portanto, eu não queria que ele fizesse a 100% para ser mais fácil para ela, para gerir os outros meninos, por causa da sujidade, e então optei por ensiná-la a comer sopa. Agora, tenho-te a dizer que um bebê que começa a comer por baby led weaning e gosta, não é? Gosta de mexer, gosta de cheirar, gosta de esfregar na boca, de coçar os dentes com a comida, ter a sopa para eles pode ser. O meu que não era daqueles glutões, porque há bebés que adoram comer, o meu que não era desses, a sopa via realmente que havia ali um contraste e a sopa era porque tinha que ser. Mas eles divertem-se mesmo com este método de alimentação. Agora, no caso dela, apesar de ser uma pessoa que já tinha mais alguma idade, eu vi, em vez de ser aquele de coisas esquisitas que vocês andam para aí a fazer com os miúdos, vi exatamente o oposto, que é assim é que é, e incentivava muito. E os avós têm muito essa coisa, não é? Davam o pão, que é para eles coçarem as gengivas, portanto, iam fazendo essa habituação às crianças e acabou por ser muito bom porque fiz aqui um misto. Apesar de notar que a criança gostava mais do baby led weaning do que propriamente da sopa, o misto até acabou por funcionar bem. Portanto, nós não temos que ser intransigentes, pois não tem que ser nem 8 nem 80. De forma nenhuma. Naquela altura fazia-se muita pressão para isso, ou é uma coisa ou é outra. Tu tens uma abertura muito mais de espírito quanto a isso, não tens? Sim, sim. Até porque assim, cada família é uma família, ok? Por algum tempo pode fazer sentido fazer papinhas e sopinhos. Por exemplo, quando se introduz a alimentação complementar, não é o ideal, eu sei, mas por vezes existe a orientação para isso a nível do pediatra. Introduz antes dos 6 meses. De forma nenhuma se deve introduzir BLW. Nesse caso deve ser sopinhas e papinhas e ponto final, ok? Agora, como é óbvio, se o bebê iniciou a alimentação complementar com papinhas e sopinhas e às 6 meses mostra sinais de prontidão, que está 100% disponível para explorar novos sabores,
sabores, de uma forma de testar, de ter uma textura, tudo isso, então claro que sim, eu posso fazer um complemento, eu não tenho que ser extremista, eu não tenho que escolher, não, vou fazer isto porque é isto que eu escolhi, não, pode haver um mix das coisas, então por exemplo, eu posso dar, eu enquanto mãe, me imagina, faz sentido assim, eu posso dar a sopa porque na minha casa é rotina comermos sopa e a seguir deixar o bebê explorar a forma que ele quiser. Ou eu posso dar, por exemplo, numa abordagem mais de papinhas e sopinhas e no final, por exemplo, dou a fruta de forma que o bebê explore. Ou seja, não há nada que diga que é certo ou errado, ok? E o ideal é que seja a própria família a perceber o que é que faz sentido para a rotina dela. Sabes, e outra coisa que eu acho que tem uma mais-valia é que muitas das vezes, por uma questão prática, os próprios pais adultos, acabam por não comer tão bem quando vem um bebê, porque é comida a despachar. E com este método, nós vamos obrigar os pais a comerem vegetais. Completamente, e é verdade, e se nós pensarmos que a partir dos 6 meses é muito importante que os bebés estejam à mesa connosco. A mesa não é só um momento de comida, é um momento de convívio. Então o bebé deve ser levado à mesa, deve estar connosco à mesa, deve ver a nossa comida. E a verdade é que a partir dos 6 meses, independentemente do tipo de comida que eu dei ao meu bebé, o bebé pode começar a comer a nossa comida de pais. Okay? O bebê, eu não preciso aos 6 meses dizer não, eu tenho que fazer sopinhas e papinhas para o bebê porque é assim. Não, se fizer sentido para mim enquanto mãe, como é óbvio, não é o ideal colocarmos sal, né? A partir de 1 ano sim podemos colocar um bocadinho, mas até lá não é o ideal. Mas quando eu falo salsa, coentros, qualquer tipo de tempero, a comida do bebê pode e deve ter, ok? Porque, por exemplo, um bebê que é alimentado a leite materno, ao longo do desenvolvimento dele, ele vai conhecendo os sabores, porque o leite também vai se adaptando mediante a alimentação que a mãe vai fazendo. Então, o bebê já conhece, de alguma forma, os sabores que ele vai experimentar a partir dos 6 meses. Porquê? Porque a mãe já tem essa rotina na sua alimentação, então os sabores já não vão ser novidade para ele. É, sem dúvida, também uma mais-valia aqui do leitamento materno. Vai conhecer a textura, o sabor já lá está, não é? Exatamente. Olha, tu na tua formação ensinas isto, ensinas a preparar os alimentos para darmos ao bebê. Como é que as mães podem aprender um pouquinho mais, Ana Rita? Então é o seguinte, neste momento eu tenho a formação de profissionais, ou seja, pessoas que se querem tornar profissionais nesta área e acompanhar famílias, e tenho também uma formação que vai iniciar agora recentemente com uma cliente minha, ou seja, uma consultora de mediação infantil que faz parte da minha equipa, em que ela vai preparar toda uma introdução alimentar e vai explicar passinho por passinho em que é que consiste cada abordagem e o que é que faz sentido para cada uma das famílias. Uma família diz-me assim, olha, eu quero explorar o BLW. Ok, então vamos lá ver. Cortes, receitas, tudo o que pode haver, ok? Vai ser explorado, mediante o que as mães sentirem necessidade. Ok, boa. Portanto, acaba por ser uma formação muito mais adaptada àquela realidade familiar, que foi isso que eu senti muita falta na minha altura, confesso. Sim, senhora. Olha, Ana, e quem gostava de seguir, onde é que te pode encontrar nas redes sociais? Conta-nos lá. Então, para quem gostava de se tornar profissional desta área, basta procurar Ana Rita Monteiro como, ok? Tanto no Instagram como no Facebook. E para quem é mãe e quer explorar um pouco mais este mundo e abrir este mundo para os seus bebés, Academia Leva-me ao Colo, ok? @Academia Leva-me ao Colo. Sim, senhora, obrigada então. Olha, gostávamos muito de aprender aqui um pouquinho mais, portanto já sabem aí do outro lado, se quiserem aprender mais sobre estes temas, a Ana Rita tem imensa informação para partilhar convosco, é só entrar em contacto com a página dela e obrigada, Ana. Obrigada. Ficamos por aqui então, um beijinho muito grande e obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu.